Senhor presidente, deputado Eduardo Rocha, colega deputados, serei breve, senhor presidente, até porque eu tenho um assunto mais extenso, mas vou deixar para o grande expediente da semana que vem. Falar um pouco aqui sobre o DPVAT, fechamento dos pequenos municípios, de até 5 mil habitantes, são vários assuntos, mas vou falar semana que vem. Hoje eu vou aproveitar esse espaço aqui para fazer uma cobrança aqui ao governo do Estado, que da última vez que eu usei essa tribuna e fiz, a cobrança surtiu efeito, que foi sobre os repasses, deputado Vitor Lopes, do Hospital de Coxim, que está atrasado, deputado Barbosinha. A última vez que eu usei aqui a tribuna, em que pese que o governador estava com uma caravana naquela região ali em Rio Verde, ele aproveitou e colocou em ordem em dia o pagamento dos repasses do Hospital de Coxim. Mas já está atrasado de novo, ele pagou e esqueceu de continuar pagando. Então, eu quero aproveitar para fazer essa cobrança. O atraso mensal de 439 mil, e por conta desse atraso, os médicos do Hospital Álvaro Fontoura decidiram fazer atendimento somente em caso de urgência e emergência, a partir de terça-feira, dia 12. Nós também tivemos nessa tribuna aqui fazendo uma cobrança, deputado Eduardo Rocha, sobre os repasses do Hospital Santa Casa, que tinha a Prefeitura Municipal de Campo Grande, tinha o Governo do Estado, tinha a União, e, lógico, graças aos esforços dessa casa, da Comissão de Saúde, os repasses foram colocados em dia, principalmente Campo Grande e o Governo do Estado. Então, eu volto aqui para reforçar, nessa véspera de feriado, que a saúde daqueles que precisam de atendimento não pode aguardar a boa vontade de pagamento. Isso aqui não é um pagamento que você pode fazer o mês que vem, parcelar, não. Creio que o governo do Estado, entre as prioridades que tem na missão de administrar, não deve faltar com o pagamento na área da saúde. Então, essa é a observação que eu gostaria de fazer. Desejar a todos aqui um bom feriado, deputado Pedro Kemp, e que voltemos com as baterias recarregadas para a semana que vem. Vamos falar aqui da liberdade do Lula, deputado Pedro Kemp. Falar aqui da ação do sítio que a juíza, Luciana, me parece que o nome da juíza, copiou da primeira sentença que o Moro deferiu, que foi cancelada também ontem também. Ela colou, né? Está fácil de colar a ação hoje, que é só você colocar no celular ali, no WhatsApp, e colar e... Isso que ela fez. Mas vamos falar dessas questões a semana que vem. Principalmente, senhor presidente, sobre a questão do DPVAT. O presidente Jair Bolsonaro podia ter cancelado o seguro obrigatório, o licenciamento, mas o DPVAT, que atende principalmente os mais pobres no momento de dificuldade. Eu pergunto para Vossa Excelência, como que ficam os motoqueiros nesse país agora sem o seguro DPVAT? Com esse alto índice de acidente, inclusive com vítimas fatais. Senhor presidente, o presidente Jair Bolsonaro não pensou, naquele momento, que um acidente com vítima fatal, independente de identificar ou não o condutor, que levou a ceifar a vida daquele que perdeu naquele acidente, que recebe ali um auxílio, um apoio, a família recebe, inclusive, a cobertura funeral, para os primeiros momentos de dificuldade na vida. Aí o presidente vai, ou melhor, para que mexer nesse seguro DPVAT? Para quê? O valor que paga é insignificante, deputado Pedro Kemp, que tem uma importância enorme nos momentos de dificuldade. Que contribuição o presidente Bolsonaro está dando? Que contribuição o presidente Bolsonaro está dando para ajudar na melhoria do atendimento à saúde, dos investimentos na área da saúde? Que esse DPVAT serve também para os hospitais, quando tem alguém lá que sofreu de um acidente, o hospital também recebe esse valor. Então, a saúde, que já é precária no nosso país, com recursos pequenos, com a tabela do SUS que precisa urgentemente ser corrigida, o presidente vai lá e suspende a cobrança do DPVAT. Eu quero saber a quem interessa o presidente Bolsonaro suspender essa cobrança do DPVAT. Concede uma parte. Vou permitir.
Eu parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui na tribuna, deputado. Na verdade, se a gente fosse falar das maldades do governo Bolsonaro, a gente precisava de uma sessão inteira. Vamos fazer isso a semana que vem, deputado. Vamos ter que reservar um espaço aqui só para isso, porque o ministro Paulo Guedes está fazendo um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. Apresentou agora um pacote que visa acabar com os recursos da educação, da saúde, porque ele junta os 25% da educação com os 12% da saúde, e aí os prefeitos, os governadores poderiam utilizar esse recurso de uma maneira livre, não teria mais aquela obrigatoriedade como é hoje constitucional desse gasto mínimo, né, nessas duas áreas. Então, isso aí é uma tremenda maldade, é um retrocesso muito grande. Agora, eu quero fazer aqui uma observação na fala de Vossa Excelência sobre o seguro DPVAT, né, que eles estão querendo extinguir também. Esse é um seguro importante que socorre muitas vítimas de acidentes de trânsito, e as pessoas vão ficar agora descobertas, porque eles estão falando o seguinte: sofreu um acidente, vai para o SUS, né? Vai para o SUS, aí vai ter a cobertura do SUS. Nós sabemos como são as coisas, deputado, né? Então, esse seguro, ele tem sido importante na vida de muitas pessoas que sofrem acidentes no trânsito e têm que recorrer a esse seguro numa situação que não é confortável, é uma situação difícil que a pessoa está enfrentando nesse momento. Então, estão acabando com tudo, deputado Cabalmi. Vai ser o Estado mínimo do mínimo, né, que é a proposta neoliberal que eles defendem. Um Estado que não liga para o cidadão, que não protege o cidadão, que não garante direitos ao cidadão, né? É aquele Estado de salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder, cada um por si, Deus para todos, né? Então, essa é uma situação que nós devemos repudiar. Mas na semana que vem vamos fazer um balanço das maldades do governo Bolsonaro. Muito obrigado. Agradeço. Deputado Pedro Kemp, eu fico observando, por mais fanático que seja, mais apaixonado que seja, que carregou a bandeira do Bolsonaro, que foi às ruas. Imagina o prefeito e a população, deputado Barbosinha, do município pequeno, que sabe que vai desaparecer do mapa o município dele. Imagina os funcionários da Caixa Econômica, deputado Barbosinha, que vão voltar a fazer 8 horas e trabalhar o sábado, até meio-dia. 8 horas, trabalhar o sábado. Medida provisória do Bolsonaro. Ou melhor, eu não vi até agora uma medida do Bolsonaro que alguém aplaudisse. Eu não vi. Até agora eu não vi. É só maldade. É só maldade. Deputado vendendo Cabalmi, tudo, vendendo patrimônio brasileiro. Deputado Cabalmi, vou permitir. Eu me conto escrito. Eu vou permitir. Eu queria passar o tempo a Vossa Excelência. Eu agradeço. E o senhor me concedeu uma parte. Eu agradeço e vou permitir logo uma parte para me concluir com mais folga, com o tempo de Vossa Excelência, a minha fala. Deputado Cabalmi, eu vou dar a minha opinião. Dá certo. O DPVAT é a maior safadeza que existe no planeta. Quando bate uma coisa... É para Vossa Excelência, que graças a Deus não precisa e não precisou. Vossa Excelência, né, me concedeu a parte. Mas se vocês colocarem na condição de alguns que precisam, vai ver que a safadeza é bem menos importante do que Vossa Excelência, o valor da... Pega os números, porque Vossa Excelência pode fazer o seguro em qualquer banco do carro, com todos os direitos a favor da sua pessoa e de terceiro. Agora, quando acontece um acidente, a primeira pessoa que chega é o advogado. Você sabe quando a pessoa é pobre, recebe 2, 3 contos para o funeral quando morre. O resto fica tudo com o advogado. Tanto é que tem 5 bilhões de reais. Mas a família não é obrigada a passar por advogado. Qualquer cidadão Vossa Excelência me concedeu a parte, eu disse para Vossa Excelência... Não concordando com o que Vossa Excelência está falando, e estou dando a minha opinião, respeitando a opinião de Vossa Excelência, porque quando há uma parte é o debate. Eu estou dando a minha opinião. Tem 5 bilhões de reais na empresa que abastece que administra esse seguro de DPVAT, para poder devolver para o governo e pegar esses 5 bilhões e pôr no SUS. Por quê? Quando Vossa Excelência está falando que isso aí é uma coisa... Se fosse num país sério,
e bem administrado, talvez fosse. Não precisaria de um intermediário para ir receber o seguro. Eu tenho seguro no Bradesco, total e contra terceiro. Quando acontece alguma coisa, eu ligo para o banco, eu não ligo para o advogado. Não ligo para o advogado. Não teria, se fosse uma coisa administrativa sério, a pessoa que tinha o seguro do DPVAT, ele simplesmente tinha um cartão, ele assinava a seguradora e não um advogado, porque tem 380 mil causas de fraude tramitando na justiça. Então, eu até discordo um pouquinho do que eu estou falando e aprovo um pouco do que Vossa Excelência está falando. Se fosse um fundo administrado seriamente e que tivesse o cartão e a pessoa sofresse um acidente e ele ligasse para o fundo e o fundo devolvesse o dinheiro para ele, desse aposentadoria para as pessoas, para a família, tudo bem. Mas na minha visão, respeitando a de Vossa Excelência, é a maior sujeira que tem fraude. Esse está o DPVAT. Deputado Zé Teixeira, eu vou falar agora na linguagem de produtor rural. Deputado Zé Teixeira, eu quero falar agora na linguagem de produtor rural. O que o Bolsonaro está fazendo é como se, para matar os carrapatos da vaca, lá do boi, do bezerro, matasse a vaca, o bezerro com tudo. É isso que ele está fazendo. É isso que ele está fazendo, ele está acabando com tudo. Pô, se o Bolsonaro é tão sério assim, por que ele então não assume de corrigir? Por que ele então não procura fazer uma medida provisória que facilite o pagamento imediato quando a pessoa precisa receber, no caso de falecimento, ressarcimento de despesas hospitalares, de medicamento, que é para isso que é o seguro. O seguro é a quantia insignificante. Milhões de carros nesse país pagam o seguro para quando o cidadão, o ser humano, precisa ir lá e ter o seguro. Então, se tem uma burocracia, precisa de advogado para poder receber, que você faça então, né? Fique prático e objetivo. Entrou com um requerimentozinho aqui, comprovou o acidente, foi do Detran, na CEAPETRAN, pegou um boletim de ocorrência, ou certidão de óbito da pessoa que morreu no acidente, placa da moto, do carro, paga, não precisa de advogado. Não, vai suspender o pagamento. Então, acabou, não tem mais nada, vai deixar no desalento as pessoas que poderiam ter no momento de dificuldade. O deputado Rinaldo, tem pessoas que perdem um ente querido e ele não tem como arcar com a despesa do funeral. Não tem, e aí esse DPVAT é para isso. Se tem sobra do dinheiro, o governo federal administra. Cria um fundo para administrar, acompanhar, não tem por que acabar com esse seguro DPVAT. Então, acaba com o licenciamento dos veículos, acaba com o seguro obrigatório, acaba. Não, vai acabar justamente com o DPVAT que atende o pobre das suas necessidades, principalmente os motoqueiros desse país. O maior número de vítimas, né, é na área de motoqueiros. Acabou. Pois não, deputado Barbosinha? Deputado Cabalmi, são dois aspectos. O reconhecimento de que realmente o DPVAT é uma central de fraudes. Mais de 50% dos recursos auferidos, eles são custos administrativos. É um cabedal de empregos e de administração, então mais de 50% ela vai para o custo administrativo, que por si só já revela o erro de viés. Segundo aspecto, também uma fonte de fraudes. Isso é inequívoco pela quantidade de processos e registros de fraudes. Agora, Vossa Excelência mencionou bem. Para você, é a mesma coisa que você, para preservar a liberdade do cidadão, se manda prendê-lo. Para você dizer, olha, para te proteger, eu vou te colocar dentro de um presídio. Extinguir, é preciso de que o governo ofereça alternativa. Principalmente para a população pobre. Às vezes a pessoa que bateu, que acidentou, que matou, ele não tem condições de ser responsabilizado civilmente. Não, ele pode ser responsabilizado, mas não tem patrimônio para poder ressarcir. E às vezes o DPVAT era a única fonte de recursos
para poder fazer isso. Na verdade, essa história de advogados são pessoas humildes, incautas, atravessadores, porque não tem necessidade. Não tem. Você não precisa. Você basta preencher os documentos e... Não é? Só que pessoas humildes, não têm informação, acaba sendo, né, por incautos aí, e de pessoas que não deveriam usar o nome de advogados, porque advogados não são, advogados não faz isso. Não é? Pessoas mal intencionadas. Então, dizer a Vossa Excelência o seguinte, são dois aspectos. Precisava tomar uma providência com relação ao DPVAT. Agora, extinguir o DPVAT por si só não vai resolver o problema, precisa de criar uma alternativa. O ideal é que fosse saneado, melhorado, aprimorado e não extinto pura e simplesmente. Nisso eu concordo com Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência também. Vou permitir o Coronel Davi, não sei se vai falar. Deputado Coronel Davi. Para me concluir, gente. Obrigado pela parte, nobre deputado Cabalmi. Mas vejo com enorme tristeza que Vossa Excelência... O fim do DPVAT? Vocês também com tristeza? Que Vossa Excelência ocupe a tribuna dessa casa para falar de uma forma pejorativa de uma ação do governo federal. Os que me antecederam, e me permita pegar uma parte da frase do deputado Barbosinha, falando da enorme quantidade de recursos que são arrecadados pelo DPVAT, que não chegam até o final. São utilizados, não se sabe de que forma, em questões administrativas, e aí coloca essas questões administrativas aí, entre aspas. A verdade é que ocorre lá uma montanha de fraudes e que isso não irá acabar, viu, deputado Cabalmi? Então, eu gostaria que Vossa Excelência mantivesse a discussão do assunto, mas não da forma como Vossa Excelência está colocando, porque até 2025, a seguradora que vai cuidar e está cuidando dos recursos do DPVAT ficará responsável para tomar todas as providências necessárias para que esse recurso chegue às pessoas acidentadas. A partir daí, o governo federal vai cuidar e de uma forma que atenda de forma satisfatória e melhor o que é feito agora, se utilizando e cobrando do cidadão um seguro e que grande parte dele é utilizado na corrupção e na fraude. Então, deputado Cabalmi, venho aqui para descontentá-lo e para que as pessoas que nos assistem nesse momento não caírem muito na ladainha do PT de querer enxovalhar todas as ações do governo Bolsonaro. Em respeito à vossa pessoa, mesmo descontente, eu vou incorporar a minha fala, a fala de Vossa Excelência. Deputado Cabalmi, eu estou me inscrito, depois de Vossa Excelência, eu estou vendo aqui tem colegas querendo aparteá-lo, pela importância do assunto, do tema, eu vou ceder o meu tempo de mais 10 minutos para Vossa Excelência continue a discussão e que possam os colegas ser aparteados. Eu agradeço, né, Deputado Cabalmi, eu acho interessante que os bolsonaristas, eles vêm aqui e falam que tem fraude. Esse DPVAT tem muita fraude, é uma central de fraude. Só não tem fraude. Agora, no fundo esse governo não tem competência para combater essas fraudes. É aquilo que Vossa Excelência estava falando, para matar o carrapato tem que matar a vaca toda, tem que carnear essa vaca. Como que é, o senhor que entende de gado, mata o carrapato matando a vaca? É o que o governo está fazendo. Tem fraude no DPVAT, acaba com o DPVAT. E aí, quem fica descoberto? É o pobre, deputado. É o pobre, mais uma vez, que não vai ter a segurança, um seguro, né, para na hora de um acidente grave, se socorrer e ter algum tipo de assistência. Essa que é a verdade, né? Então, eu acho engraçado isso, esse governo, tem fraude ali, vamos acabar com isso. Daqui a pouco acaba com o Estado brasileiro e deixa o povo ao Deus dará. Né? Essa que é a situação.
Mas o deputado Lídio, ele tem uma informação interessante para nós aqui sobre o DPVAT. Muito obrigado. Mas antes de permitir a parte de novo, Coronel Davi, que eu sei que vai pedir, até para melhorar o nosso debate. O senhor permitiu ao Pedro Kemp e eu gostaria... Então, até para melhorar o nosso debate, eu não vejo essa preocupação toda do governo Bolsonaro de apurar as fraudes das candidaturas laranja do PSL. Eu não vejo. Deveria, já que quer apurar tanta fraude, eu não vejo. Teria que aproveitar. Eu quero a parte do DPVAT, deputado, a questão das laranjas. Vou permitir para você. Pula a parte da laranja. Deixa eu falar sobre o DPVAT, permite uma parte aqui. Deputado Cabalmi, na verdade, hoje, e olha que eu ajudei muita gente na questão da liberação do DPVAT e nunca cobrei. Porque, na verdade, quando advogava. Tá vendo? Quando advogava. Por quê? Porque, na verdade, é só orientação. O advogado só faz orientação no DPVAT, não há juização. O grande problema é que hoje existe mais de 270 mil ações de DPVAT. DPVAT que não foram pagos, que estão judicializados. Ou seja, precisa desafogar o Poder Judiciário com relação a essas ações. Segundo, há quase 5 bilhões represados hoje do DPVAT, que as pessoas não vão atrás. As pessoas não têm essa informação e não vão atrás. E fica essa seguradora líder pilotando todo esse recurso. Então, do Bitar? Essa informação nova, eu não tinha essa informação. Eu também não tinha. Então, deputado Calvin, qual que é a expectativa? Hoje paga-se R$ 2.400 de atendimento com um acidentado. O cidadão sofreu um acidente de motociclismo, lá de moto. O cara quebrou as 2 pernas, um braço, vai para o hospital. R$ 2.400 não paga nada. Não paga nada. Aliás, insufla a corrupção. Porque o médico vai atender ele pelo SUS. E quando atendido pelo SUS, ele não pode pegar nem o recibo para poder entrar para o DPVAT. O DPVAT ele só pode reembolsar aquilo que ele paga particularmente. Então, se ele pagou particular, ele vai lá e reembolsa até 2.400 quando é tratamento de acidentes. Não é essa informação que eu tenho, deputado. Não, com certeza não isso. Não é essa. Quando é feito o tratamento pelo SUS, o cidadão entrou pelo sistema SUS, é 100% SUS, não reembolsa nada DPVAT. Ele só pode reembolsar até 2.400 DPVAT aquilo que ele paga particular. Ele entrou particular e coisa. Agora, acidente de vítima fatal, morreu, recebe R$13 mil por indenização de morte. Né? Essa é a questão. A questão é justamente essas demandas, porque o cidadão que gasta muito no hospital, e aí ele entra judicialmente para reembolsar. Por quê? Porque só paga 2.400 e por isso gerou todas essas demandas judiciais hoje da questão do DPVAT. Então, o sistema SUS já atende o acidentado, vai continuar no sistema SUS. Agora, o que vai devolver é essa líder devolver esses quase 5 bilhões para o atendimento da saúde no sistema SUS. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Lídio. Deputado Barbosinha, porque falta 7 minutos. Rapidamente, só eu penso que nós teríamos que buscar uma alternativa. Penso, inclusive, dentro do SUS. Deveria ter a destinação de um recurso para acidentados. Você pega, por exemplo, a questão de motos, é uma questão de calamidade pública. Os hospitais não conseguem, deputado Cabalmi, fazer as cirurgias eletivas. Por quê? Marca a cirurgia eletiva, deputado Coronel Davi, e chega um acidentado. Então, penso que deveria haver a adequação no DPVAT, sim, porque fraude realmente, o que o deputado Lídio falou é uma realidade. O SUS já absorve isso. Agora, deveria criar esse recurso dentro do SUS para poder fazer esses atendimentos. E não, por isso, simplesmente, no meu entender, extinguir, porque o custo vai continuar sendo do SUS e sem nenhuma arrecadação. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Coronel Davi, para me concluir. Obrigado novamente. Nada. Mas eu dizia aqui ao deputado Lídio Lopes que ele deveria ter falado antes com o senhor. Evitaria o senhor ter subido à tribuna e ter falado algumas questões que ele, esclareceu, de forma inteligente, esclareceu e mostrou a realidade. E isso mostra, deputado, o quanto que o governo do Jair Bolsonaro fez certo em editar essa medida provisória, que será naturalmente discutida no Congresso Nacional. Espero de onde não sairá, passe. de onde... Eu tenho outra informação. Mesmo o governo tendo uma base porque os sólida, deputados e senadores terão direito ao acesso de informações que serão extremamente necessárias para que isso se consolide. E
E para falar aí dos laranjas que o senhor disse, mude o discurso também, porque este assunto não pertence mais ao Jair Bolsonaro, porque foi um dos motivos que o levaram a sair do PSL, por ele não concordar, não ter o devido conhecimento de quando isso aconteceu, e que é uma pauta passada, deputado Cabombim. Se especialize mais, veja aí o que o Lula está dizendo e venha para cá, para a gente também rebater a altura e mostrar que o PT foi um engodo durante todo o tempo que ficou no governo, e agora o senhor vai ver o que é governar realmente para as pessoas de bem para o Brasil. Deputado Coronel Davi, vamos fingir que o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, não concordava com os repasses para as candidaturas laranjas. Vamos fingir. É muito difícil o presidente de um partido tomar decisões que não passem pelo cacique maior, que o cacique maior não fique sabendo. Mas vamos fingir, não é verdade? Vamos fingir. Para concluir, senhor presidente, já falei demais, se for para, nesse país, senhor presidente, se for para, nesse país, você suspender, você exterminar, acabar com tudo que se pratica nas questões públicas que tem desvio, vai acabar com muita coisa desse país, mas muita mesmo. E se eu fosse citar aqui recursos que teria que ter uma direção única e exclusiva para aquele fim e que é desviado até chegar na fonte, eu ficaria o dia inteiro aqui falando. E você não sabe do que eu estou falando. Ficaria o dia inteiro aqui falando. Né? São raros. É uma prática que a gente, infelizmente, tem que concordar, mas são raros as questões que ela tem um sentido, um direcionamento, onde o recurso sai e vai ser aplicado. Nós já tivemos aqui em Campo Grande, inclusive, desvio do Hospital do Câncer, que é o estado, olha, que o ser humano precisa, que alguém que está administrando não teria como ousar desviar, e desvia. Estou vendo comentário agora da COSIP, que é exclusiva para clarear e iluminar a cidade, se gasta com outra questão. E por aí se vai, senhor presidente. Aí o DPVAT, com argumento de desvio, exterminar o seguro DPVAT, eu acho que teria que exterminar com outras várias cobranças que tem também, começando pelo licenciamento, o seguro obrigatório, uma série de taxas que tem aí, que o presidente também teria que ter um olhar e aproveitar essa medida provisória dele, e incluir também para suspender a cobrança. Acho que é isso. Encerro a minha fala. Obrigado, bom feriado a todos.